Olá, haja luz, um ótimo dia para todos. Nós nos encontramos aqui no monte para a realização de uma oração, um clamor, porque não há ninguém que passa pela vida sem que em algum momento da mesma não tenha perdido algo ou destruído algo. Até porque nenhum ser humano está imune às perdas, não está imune às dificuldades, e são muitos os que sofrem com isso. Muitos se conformam, outros correm atrás ou buscam a construção ou a reconstrução de alguma coisa. E nós vamos daqui a pouco clamar em favor da sua vida. O que precisa ser construído ou reconstruído automaticamente, algo que havia sido conquistado com tanto sacrifício e esforço, mas por alguma situação você vem sofrendo perdas ou você vem sofrendo falta de alguma coisa ou a destruição que lhe atingiu em cheio. Nós estamos falando ao longo desta semana sobre tapar brechas ou fechar porta para o mal, porque muitas são as pessoas que têm uma vida de oração, muitas são as pessoas que têm disposição para a realização de sonhos, têm metas, têm objetivos. E muitas vezes, quando ela pensa que já está tudo pronto, ou que ela está bem próxima de concretizar ou de finalizar algo, é como se o diabo se levantasse e colocasse tudo abaixo novamente. E ela vive uma vida de altos e baixos. Ao mesmo tempo que ela tem disposição para construir algo, e quando está próxima de se estabelecer aquilo ali, o mal, de alguma forma, vem contra a sua vida e põe tudo abaixo. Nós temos o exemplo de Neemias, que era um simples copeiro do rei, mas quando tomou conhecimento da situação que encontrava-se em Jerusalém, destruída praticamente há décadas, praticamente 100 anos de destruição, Neemias se pôs a reedificar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, não foi fácil para Neemias. A oposição, o descrédito, o escárnio, a zombaria, foram muitos os obstáculos que tentaram detê-lo, que tentaram barrá-lo daquele pensamento, daquela ideia de reconstruir não apenas os muros, mas as vidas que ali viviam, porque os que não estavam mortos, sepultados em torno daquela grande cidade de Jerusalém, que até então estava de pé, muitos estavam vivendo uma vida de miserabilidade absurda. Então Neemias sofreu muita oposição, mas isso não foi empecilho ou obstáculo para o mesmo, porque quando se tem um sonho, Deus nos capacita para a sua realização, independente das circunstâncias que sejam contrárias. Então a Bíblia diz que conforme Neemias ia levantando os muros, o número de inimigos se aumentavam, se multiplicavam. Mas isso não foi empecilho, obstáculo para o mesmo. Porque quanto maiores foram as dificuldades e o número de inimigos, conforme o muro ia crescendo, maior a sua disposição, maior a sua confiança em Deus. A Bíblia fala que eles criticaram, zombaram. Diz o texto sagrado no próprio livro de Neemias, no capítulo 4, ele disseram assim: porventura esses fracos judeus, olha como o diabo, como os inimigos enxergam aqueles que têm sonhos e disposição para alguma coisa. Eles dizem: será isso possível? Darão cabo da obra num só dia? O que não foi construído em 100 anos, Neemias praticamente conseguiu resolver em 52 dias, por conta da sua disposição. Aí diz a Bíblia: estava com seus inimigos Tobias, o Amonita, Gesem, Sambalá, e eles disseram: ainda que edifiquem um muro, vindo uma raposa, derrubá-la. Veja que o diabo, se nós não taparmos brechas, se as pessoas não fecharem o lugar por onde o mal entra, e muitas vezes essas brechas, a própria pessoa que está em busca da realização de alguma coisa, ela acaba dando espaço, dando lugar para que de alguma forma o mal tenha êxito sobre ela. Então ela ora, ela jejua, ela persiste, mas ela deixa algumas brechas.
E os inimigos estavam procurando exatamente uma oportunidade, uma ocasião para que os muros desabassem. E eles tentaram, a Bíblia fala, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat, Tobias e os demais, que a reparação dos muros de Jerusalém ia adiante, que já se começava a se fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Neemias então tapou as possibilidades de invasão dos inimigos. Ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo, os inimigos buscavam oportunidade de adentrar na cidade de Jerusalém. E disseram, ainda que eles estejam na metade da construção do muro, nós vamos derrubar mais cedo ou mais tarde. Então não se detenha diante de uma doença, não se deixe vencer diante das situações que o inimigo coloca contra você. Deus lhe capacita para a realização de sonhos. Seja tão imparável como Neemias. Nada conseguiu pará-lo, nada conseguiu detê-lo. Assim é o que vive pela fé. Assim é o que vive pela fé. Muitas são as pessoas que têm uma vida consagrada, que têm uma vida de oração, de jejum, mas precisa ter essa disposição. Porque sempre vai acontecer de situações tentarem detê-lo, pará-lo, remover o sonho de que algo aconteça. Muitas vezes a pessoa está lutando pela reconstrução da sua vida sentimental, porque em épocas passadas ela viveu uma outra realidade sentimental. Hoje ela está vendo a sua vida sentimental praticamente no chão, a sua vida profissional, pessoas que já desfrutaram de uma vida financeiramente falando abundante, perfeita, e hoje ela está tendo que lutar para reconstruir, como aconteceu anos atrás, por conta da pandemia. Quantas pessoas que perderam praticamente muitas coisas. Quantos incidentes ocorreram. E reconstruir algo é muito mais exigido, é muito mais sacrificante do que você estar construindo alguma coisa pela primeira vez. A reconstrução exige um esforço dobrado, um sacrifício dobrado e um foco e uma disposição. Não dê crédito ao que os inimigos ao seu entorno tentam colocar dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E muitas vezes a pessoa dá espaço mais para o inimigo quando ela duvida, quando ela murmura, quando ela só reclama. Existem pessoas que têm facilidade para confiar em Deus quando tudo está bem. Mas quando sobrevêm adversidades, quando sobrevêm as tribulações, quando ela está diante de uma tempestade, que ela está vendo o barco muitas vezes oscilar de um lado a outro, arrastado quase que pelos ventos ou pelas fortes ondas, ela se abala, como fez Pedro, que naquele momento desandou a desacreditar, acreditando que morreriam em meio àquela tempestade, em meio ao alto mar. Mas o Senhor levantou, disse, homem de pequena fé, porque duvidaste. Então creia, minha amiga, meu amigo, naquilo que Deus tem colocado dentro de você. Entenda uma coisa, o inimigo, o número dos que torcem contra será sempre superior daqueles que torcem a seu favor. Mas se muitos lutam para te jogar para baixo, Deus te levanta. Tome cuidado com aquelas pessoas que só aparecem do teu lado para te diminuir, para te menosprezar, para fazer sua autoestima ir para baixo. São como raposas, que a Bíblia fala, que disseram, ainda que eles consigam levantar o muro, a gente vai como raposa cavar no pé do muro. Tem pessoas que lutam para cavar no pé do muro, do casamento, das finanças, da fé. O diabo colocando aqueles pensamentos de dúvida. O diabo fazendo a pessoa desacreditar que ela é capaz, que ela não vai conseguir. Então, Neemias, ele, independente da reconstrução do muro, ele se preocupou de tapar as brechas. Tapa as brechas, não dê lugar para o diabo, porque se a Bíblia diz não dê lugar para o diabo, é porque realmente há a chance, a possibilidade da pessoa, no momento de distração, dar lugar para quem não deveria dar. Dê lugar para Deus, dê espaço para Deus, dê espaço para a fé, porque agindo Deus, quem o impedirá? Nada pode impedir a manifestação da sua grandeza, da sua glória. Ele diz, como pensei sucederá, como você determinar acontecerá. Fica claro que o que em 100 anos não aconteceu, em 52 dias
foi possível acontecer. Porque a gente sabe que o empenho, a dedicação, a determinação, a resiliência de Neemias foram importantes para a reconstrução dos muros e das vidas que ali vinham sendo destruídas. E por isso que nós lutamos, trabalhamos com Deus para reconstruir a vida das pessoas. Você que precisa que algo na sua vida seja reconstruído, a sua saúde. Você que desfrutava de uma saúde de ferro. Você que tinha um casamento realizado, uma vida financeira abastada. E hoje, de repente, você está diante você olha para a sua vida como Neemias. O que outrora era maravilhoso tornou-se em ruínas. Tem muita gente que a sua vida está em ruína. Mas não é o fim, as cinzas não são o fim de ninguém. Você precisa crer em Deus e não ficar passivo diante da ação do inimigo. Levante-se da sua prostração, faça como Neemias e os que com ele estavam. Enquanto que eles oravam, jejuavam. Mas se por um lado eles oravam, se por outro eles jejuavam, por outro, diz a Bíblia, eles faziam turnos de oração. Eles vigiavam diante da construção dos muros. Enquanto que eles estavam trabalhando, eles traziam na outra mão a enxada, a pá, e estavam precavidos contra os inimigos. Porque eles não estavam querendo dar oportunidade para os inimigos conseguirem êxito sobre o seu trabalho, sobre a sua disposição em reconstruir Jerusalém. Você precisa reconstruir a sua vida. Não importa quantos relacionamentos você já teve. Não importa a quantidade de perdas que você teve, as frustrações que você sofreu, a quantidade de pessoas que outrora estavam do teu lado, hoje está contra você. Como disse o Senhor, como disse Eliseu para o seu servo, maior que está conosco do que os que vêm contra nós. Como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra? Neemias tinha essa consciência que Deus estava com ele e que daria para ele todas as condições necessárias para que os muros fossem reconstruídos. Mas só houve essa possibilidade porque ele teve um foco. Tenha foco no que você faz. Valorize suas conquistas em meio às dificuldades que você enfrenta. Nós estamos essa semana falando sobre tapar brechas. Tapa as brechas. Dúvidas, mágoas, ressentimentos, passado. São brechas. Como que você vai vislumbrar o presente se você está preso ao passado? Como que você pode ser curado? Como você pode ser restaurado na sua vida se você está preso a situações que tentam detê-lo, pará-lo? O diabo faz isso. Ele tenta diminuir o ser humano. Diz, olha, você não tem condição, você não tem capacidade. Muitos que debocham, criticam, fizeram isso com Neemias. Mas houve êxito no seu trabalho. Nós vamos fazer um clamor, uma oração por todos que nesse momento estão na mesma situação. Mas, como falamos no início, ao longo da nossa vida, ninguém está imune a perdas. Ninguém está isento de passar por uma situação desta. Ninguém está isento de ter problemas. Os problemas são inerentes a qualquer ser humano, independente da sua crença, da sua religião. Mas é preciso que sejamos resilientes, determinados, imparáveis, como Neemias. Essa semana, nós demos algumas recomendações para as pessoas que têm recebido nossas mensagens. Pegue um papel, liste no papel as brechas que precisam serem tapadas. Não deixe o muro da sua vida com brecha. Tapa. Procura mantê-lo alinhado. Veja aquilo que tem te atrapalhado de ver a glória de Deus. As murmurações só fazem com que a vida da pessoa ela esteja cavando a própria sepultura. Então faça isso. E com certeza Deus vai honrar a sua fé. Nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui à toa. Essa madrugada nós já estávamos em oração. Fomos dormir quase 1 hora, depois 3 orando. 6 horas a gente já saiu de casa e já estou aqui. Porque é necessário que nós estejamos numa fé constante. Não somos máquina, mas temos a necessidade no mundo que a gente vive para que nós reconstruamos o que precisa ser reconstruído. É preciso essa disposição. Vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante da natureza, a céu aberto, clamando ao Deus que Neemias clamou, orando ao Deus que Neemias orou. E quantas pessoas que neste momento, Senhor, têm contra ela inimigos que querem ver a sua derrota.
inimigos que debocham da sua fé, que criticam a sua fé. Mas quantas pessoas que nesse momento estão prostradas, acomodadas espiritualmente falando, porque elas olham só para a dificuldade. Quando elas olham para a sua vida como Neemias, ela só vê pedra sobre pedra, cinzas, um amontoado de problemas. Mas o Senhor disse a Neemias: o sonho que eu coloco dentro de você, eu vou te dar condição de realizá-lo. E Neemias teve essa disposição. E quando o muro já estava na sua metade, ou seja, praticamente quase tudo estava para ser concluído, o inimigo, para não ver a obra de fato realizada, eles se juntaram. Eles se reuniram, os poderosos daquela época, e disseram: não vamos deixar que os muros sejam reedificados. Meu Deus, muitas vezes o número dos que torcem contra é superior dos que estão a favor dessa pessoa. Mas quando ela entende que maior é aquele que fez a promessa do que aquele que tenta encontrar uma chance de destruí-la. Assim como o Senhor foi com Neemias, dê condições para que esta pessoa também, Senhor, ela venha ter êxito na sua fé. Que essa pessoa seja imparável como Neemias, porque cada uma conhece o seu potencial, cada uma pessoa sabe do que Deus é capaz de fazer mediante a fé que ela tem dentro de si. Não podemos perder o foco, nem permitir ser contaminado pelas brechas da dúvida, do medo, da murmuração, de forma alguma, Senhor. Quando nós apartamos do nosso coração, dos nossos olhos, aquilo que nos impede de ver a Tua glória, precisamos tirar a viseira dos olhos, para vislumbrar o que o Senhor tem para realizar. Por isso, manifesta o Teu poder, Senhor, para que assim também, uma vez as brechas sendo tapadas, o Senhor venha se manifestar dentro desta casa. Porque muitas vezes são quantos que clamam a Deus, oram ao Senhor, mas depois que sai daquele momento de oração, entra em discussão, entra em atrito, entra em divisão, muitas vezes xingamentos, pragas, palavras mal colocadas, são brechas. E tudo que o inimigo quer é encontrar um lugar, um momento, uma brecha, uma oportunidade, um espaço para ele poder entrar. Foi isso que os inimigos falaram: se eles levantarem o muro, nós vamos que nem raposa. Se não der para passar pela brecha, vamos cavar no pé do muro. Mas que todas as brechas sejam tapadas. Se queremos ver o Deus da Bíblia, que agiu na vida de Neemias, reconstruir o que na vida desta pessoa está sendo destruído, o que foi destruído, seja em relacionamento, seja na vida profissional, mas tudo isso decorre, meu Deus, da fé. Se a fé está de pé, tudo vai estar em pé. Quando a fé está no chão, em ruína, os muros estão abaixo. Primeiro Neemias levantou ânimo, encorajou o seu povo. E depois eles tiveram mãos na obra. Vamos lutar, vamos perseverar, vamos buscar, porque Deus dará êxito ao nosso esforço. E Deus honrou Neemias. Honra, meu Deus, aqueles que têm essa disposição. Nós clamamos: abençoa a obra da Igreja Fonte. Eu oro por aqueles que são colunas nesta obra. Eu oro por aqueles que têm ajudado essa obra. Cada pessoa que está com seu nome conosco. Meu Deus, cada pessoa que tem sido um braço, que tem sido um cooperador dessa obra. O Senhor tem que lembrar deles como o Senhor lembrou de Neemias. São pessoas que estão construindo, pessoas que estão realizando sonhos de outras pessoas e, consequentemente, Deus também realizará os seus. Nós clamamos e abençoamos em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe. Eu quero aproveitar e convidar você aqui de Uberlândia, do Triângulo, porque quantas pessoas que estão paralisadas, estão inertes, elas querem a ação de Deus, mas elas não têm disposição. Olha, aprenda uma coisa: o que desce lá de cima depende do que sobe. Nada sobe, nada desce. Use a sua fé. Não fique prostrado olhando para a sua condição. Faça como Neemias. Ali, oração, jejum e atitude. Venhamos a Deus. Nesta quarta-feira a gente vai ter a Santa Ceia. A Santa Ceia da nova vida. Neemias sozinho, em 52 dias, fez o que em 100 anos ninguém havia feito. Venha estar conosco nesta quarta-feira, 7h30. Não dê desculpas, não crie dificuldades para buscar em Deus o que só Deus pode falar, o que só Deus pode fazer, o que só Deus pode realizar. Que
Que o Espírito Santo abençoe a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe o Daniel, Deus abençoe a dona Adeli, dona Rosângela, a minha esposa que não pôde estar aqui, está resolvendo uns negocinhos de saúde. Deus abençoe o Edu, Deus abençoe a dona Lúcia, dona Valéria, o seu Benedito, dona Nadia, um abraço aí na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Deus abençoe aí o nosso Rio de Janeiro. Deus abençoe a dona Rosângela, o Antônio, minha querida dona Adeli, Deus abençoe a senhora, dona Lúcia e tantos outros que estão nos acompanhando. Que o Espírito Santo abençoe. Irmãos na obra, vamos ser firmes e fortes. Eu sempre digo uma coisa: sigamos firmes, sejamos fortes. Sigamos firmes, sejamos fortes. Para que assim como Neemias, Deus vai abreviar o tempo. Aquilo que levaria muito tempo, se você lutar com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Você precisa se aliar com fortes. Não há ninguém mais forte do que Deus. Cuidado com os inimigos. Aqueles que são como ave de rapina. Só vêm, muitas vezes, ao invés de te ajudar, só quer te diminuir. E não fique dando ouvido à voz do coração. Tapa as brechas. Tapa as brechas. Muitas vezes a pessoa perde o foco porque ela está focada em outras coisas. Mas quando ela bota o foco em Deus e naquilo que ela tem disposição de conquistar, ela não deixa que nada lhe impeça de realizar. Que Deus abençoe, e aqueles que forem tocados por Deus para ajudar a obra da Igreja Fonte, nós vamos deixar aqui abaixo como você pode ajudar. Envie o seu comprovante. Você que quer ser, bispo, Luciano, eu quero ser um braço dessa obra, eu quero ser um cooperador, eu quero dizimar na obra. Uma moça falou para mim: eu não faço parte desse ministério do Senhor, mas eu conheço o Senhor. Eu sei do seu caráter, sei da sua fé. Eu quero ajudar o trabalho que está começando agora, com muito sacrifício. Eu posso ajudar, mesmo não fazendo parte desse ministério, mas eu quero ajudar. Eu digo, com certeza, você está servindo a Deus e não a homens. E o muro é um só. Temos que reconstruir para o céu, não deixar que o diabo jogue para o chão, que Deus com certeza quer realizar na sua vida. Envie a sua ajuda, envie o seu comprovante para a gente colocar aqui na coluna e estar sempre em oração e jejum. Deus abençoe. Haja luz na vida de todos. Compartilhe essa mensagem, guarde ela com você. Se você pegou pela metade, pegue do início que eu vou compartilhar. E coloque isso dentro de você. Construir ou reconstruir exige esforço, dedicação, determinação e foco. Fiquem com Deus, um ótimo dia. Dá licença.